Bom, agora oficialmente, bem-vindo a todo mundo. Está começando aqui o segundo Estranha Talks da Estranhamente, onde a gente reúne aqui algumas lideranças importantes do mercado para a gente falar um pouquinho mais sobre negócios e geração de demanda. Quem ainda não me conhece, eu sou a Maria Vitória, fundadora da Estranhamente, empresa de comunicação especializada em geração de demanda B2B. E aqui eu estou trazendo, estou tendo a honra de receber a Aline Gomes e a Taíra Rodrigues, cofundadoras da Pistacho Consultoria, para a gente discutir um pouquinho sobre atração e seleção como estratégia de negócios. Meninas, estou super empolgada pelo papo, tem muita coisa para a gente desmistificar aqui realmente no dia de hoje. Sejam muito bem-vindas, Thay e Aline. Queria que vocês contassem um pouquinho brevemente quem são vocês para o pessoal. Já está dando um coraçãozinho aqui para receber vocês com afeto. Bora lá. Bom dia, pessoal. Bom demais estar aqui. Maria, muito obrigada pelo convite. É sempre bom trocar com você. Sabe o quanto eu te admiro estranhamente. Então, obrigada pelo convite. Bom dia, pessoal. Então, eu sou a Aline Gomes. Eu sou conhecida como Aline Gomes da Pistacho. Aqui na Pistacho, eu atuo na área de gestão de pessoas. Então, eu faço serviços como atração e seleção, pesquisa de clima. A minha especialização, efetivamente, aqui na Pistacho é de People Analytics, então eu transformo dados em resultados para a área de gestão de pessoas, sempre com base científica. Esse é o meu papel hoje aqui, é como eu consigo entregar resultado para os clientes que estão com a gente. Tá, pode ficar à vontade. Ai, joia. Bom, muito bom dia, pessoal. Muito feliz de estar aqui. Maria, mais uma vez, obrigada pelo convite. A admiração também acontece muito do lado de cá. A Estranhamente é uma referência para mim, conteúdo. Então, muito feliz de poder estar aqui para a gente falar um pouquinho sobre atração e seleção. Bom, costumo dizer que meu nome é Taíra, com 2 I's mesmo, acento no segundo I, eu sempre brinco com isso. Eu sou cofundadora da Pistacho, junto com a Aline, e eu costumo dizer que a Pistacho, ela nasceu diferente, né, porque ela junta as nossas expertise, então eu venho da área de comunicação, de branding, mas sempre com esse olhar para pessoas. Então, antigamente eu tinha um mantra que eu falava na internet que marketing era sobre pessoas, então a gente se uniu para trazer ali a Pistacho diferente no mercado. Então, eu hoje sou formada em comunicação, tenho pós MBA em marketing, venho de uma trajetória aí passando por empresas de diversos tipos e tamanhos sobre esse assunto, e hoje a gente está aqui já há 3 anos atuando na Pistacho. Então, obrigada, fica à vontade para fazer suas perguntas e vamos juntos. Maravilha, prazer enorme receber vocês aqui. Acho que esse é um papo muito interessante, eu quis que fosse o tema do segundo Talks, né? Porque a gente fala muito, assim, quando a gente pensa em atração e seleção, as pessoas têm essa correlação de pensar só em RH. Só em a moça da RH, naquela salinha dela fechada, minúscula, tentando preencher uma vaga específica dentro da empresa. Eu queria que a gente desmistificasse, de fato, um pouquinho disso, porque eu acho que a atração e seleção ela é muito mais importante para o negócio num todo do que necessariamente preencher uma vaga específica de trabalho, né? A Pistacho tem muita perspectiva também, né? De como a Pistacho é uma consultoria muito mais focada ali, que tem uma metodologia própria, tem seu próprio método. Ela está sempre reinventando o jeito de contratar pessoas. Mas eu queria ouvir de vocês, assim, o que é de fato a Pistacho e por que ela é importante realmente para quem contrata vocês, pensando nessa perspectiva de negócios? Vou só apresentar um pouquinho sobre a Pistacho, né? A Pistacho, ela começou com atração e seleção, Maria, há mais de 3 anos. Então, a Aline me chamou para a gente se juntar, né, e começar a atuar com atração e seleção. E aí, muito curiosa, porque eu vim de uma área totalmente diferente, né? E aí, abracei essa missão pensando, nossa, como é que vai ser isso, né? Eu entrando ali numa empresa que fazia atração e seleção, e desde então a gente veio pensando muito sobre como é que a gente conseguiria trazer resultado, de fato, para a área de atração e seleção, né? E aí você trouxe um ponto muito importante, que justamente é isso, né? A gente tem uma visão ali muito focada em RH, como se isso fosse só uma coisa de RH, mas na verdade ela é de fato uma estratégia de negócio. E aí eu e a Aline, a gente veio trazendo muito essa visão de negócio e de dados, entendendo assim quais os resultados que as pessoas precisavam entregar. E aí a Aline veio muito com a base dela de gestão de pessoas, e eu trouxe ali também um pouco da base de comunicação e experiência. Então, a gente uniu tudo isso para trazer ali uma metodologia para a Pistacho. A Aline vai falar um pouco mais aprofundado para você, mas de uma certa maneira, assim, hoje a Pistacho ela tem muito uma missão que é ajudar empresas a contratarem para durar e para performar.
Então, essa é a missão que a gente leva para as empresas e a gente vem aí desde esses mais de 3 anos, assim, lapidando essa metodologia e trazendo aí, de fato, essa reinvenção, como você muito bem disse, e eu acho que isso vem muito da nossa natureza, da minha e da Aline, né, assim, da gente questionar muito a forma como as coisas acontecem, no mundo que vem mudando tudo o tempo todo. Então, a ideia é a gente vem trazendo essa metodologia para, de fato, fazer com que seja uma alavanca, para que ela possa, de fato, fazer com que a pessoa cresça dentro do negócio, mas que também a empresa cresça junto, né? A gente tem muito esse propósito de cultivar boas relações entre pessoas e empresas, e a ideia é que esse método venha junto para, de fato, tangibilizar esse nosso propósito que a gente faz todos os dias. E a Pistache, na verdade, é uma mistura disso, né? De comunicação, marketing e gestão de pessoas, para que a gente possa trazer resultados positivos para os ambos lados. Assim. Então, basicamente é isso. Maria, eu queria só fazer um adendo sobre um ponto que você trouxe que é muito importante, da relação da estratégia de atração e seleção. O que acontece? Eu sou conselheira, né, você já me conhece, você sabe disso, participo de conselhos, e o que eu mais vejo em conselho, e até mesmo você como dona de negócio, que tem as mentes ali borbulhando de ideias para o negócio, o que eu mais vejo é pessoas criando ideias. Vamos fazer, vamos acontecer, vamos fazer um plano estratégico para o negócio. E na hora de contratar quem vai fazer acontecer, desde a pessoa mais importante do projeto de entrega, desde o líder do projeto, até a pessoa que vai digitalizar aquele projeto, independente, qualquer pessoa do time. Como é que a empresa costuma tratar? A menina do RH na salinha sozinha, fazendo processo seletivo. E há uma expectativa de que isso faça com que, no final das contas, os resultados que foram planejados dentro de uma sala de estratégia, dentro do planejamento estratégico, aconteça. E, na verdade, não é isso que a gente vê acontecer. Porque o processo seletivo, quando ele é tratado como uma etapa, um processo somente, os resultados não aparecem. Onde, na verdade, a gente até tem uma referência que a gente gosta muito aqui, que é o Jim Collins, que é uma inspiração, é uma das inspirações do nosso método. Ele fala que antes de qualquer planejamento estratégico vem o primeiro quem? Quem vai fazer? Né? E essa pergunta, o processo seletivo é quem vai responder. Então, sim, não é uma responsabilidade só do RH, é uma responsabilidade estratégica do negócio, onde todos os líderes que estão envolvidos com a entrega final de qualquer projeto, de qualquer resultado, eles precisam sim ter uma visão diferenciada para a área de recrutamento e seleção, sem dúvidas. Senão, o resultado não vai aparecer. É muito bom vocês falarem isso, porque quando a gente faz um processo de atração e seleção aqui na Estreamente, mas que a gente seja uma empresa mais pequena, com um time mais enxuto, ainda assim, olhar para atração e seleção tem muita correlação também com as entregas de projeto, mas também com cultura e outras frentes que precisa ser levada em consideração na hora de trazer uma pessoa nova para o time, né? Porque às vezes não é uma coisa de marcação de ponto ou preencher uma vaga por requisitos específicos. Tem outras coisas correlacionadas que precisam seguir uma metodologia, um passo a passo, que é importante para o negócio, né? E aí eu fico pensando que a Pistache tem a própria metodologia, né, que vocês desenvolveram para realmente trazer mais resultados expressivos para as empresas que contratam vocês. Como que é esse processo? Vocês chegaram nessa metodologia? Essa metodologia, ela começou há mais ou menos tem 5 anos, a Taíra falou, né, a Pistache tem 3 anos, e com 2 anos nesse processo eu era headhunter sozinha, eu convidei a Thay para vir comigo, e quando ela entrou, a gente já estava estudando esse processo, a Taíra agregou muito na parte de comunicação, de experiência do candidato e a experiência do cliente também, e eu montei essa etapa do processo. O que acontece, Maria? O que eu percebia? Eu via que o recrutamento e seleção dentro das empresas era só um processo, como eu falei para você anteriormente. E a gente ter uma autorresponsabilidade é muito importante, né? Ao invés da gente criticar os outros e falar assim, aqui ninguém vê recrutamento e seleção como estratégia. Eu comecei a me autocriticar. O que falta em mim para que essas pessoas me vejam como uma área estratégica. E eu cheguei à conclusão que o que falta era falar a língua do negócio. A gente aqui na Pistache não tem nada contra falar sobre a questão de metodologia comportamental, por competência, não tem problema nenhum. A gente até utiliza ela como uma base do nosso processo, como uma etapa do nosso processo, mas não como uma base de decisão desse processo. E aí eu comecei a estudar. O que a ciência está falando sobre processo seletivo, o que a ciência está falando sobre performance, e a gente começou a entender que a gente poderia trazer para a Pistache metodologias com base em People Analytics e também
com uma visão científica para a área de recrutamento e seleção. A gente começou a estudar o que prediz performance, o que vai dizer se uma pessoa, quando entra numa empresa, ela vai conseguir entregar os resultados que ela precisa. E aí nós mudamos o nosso processo. A gente saiu de uma visão de quem é essa pessoa que vai entregar e qual o perfil dela, para uma visão de o que essa pessoa precisa entregar em 12 meses. Qual o resultado que essa pessoa tem que entregar nos primeiros 12 meses de negócio, que vai fazer com que a empresa perceba que essa pessoa foi uma contratação assertiva. E a gente começou a trabalhar com OKRs, com dados, e falando a dor do negócio, porque o dono do negócio, a pessoa que está sentada no conselho, o líder, né, que é o dono da vaga, ele tem mais facilidade de falar sobre resultado, que é o que eu espero. Eu espero que essa pessoa, quando entrar, ela entregue X, Y, Z. E aí a gente passou a fazer dessa forma e usando também todas as etapas do nosso processo de forma preditiva para a gente predizer essa performance e também sempre realimentar, né, retroalimentar esse processo seletivo para melhorar cada vez mais as etapas. Então, esse foi o caminho que a gente tomou para desenhar esse processo que a gente usa hoje, essa metodologia. Olha que interessante, né? A gente pensa que RH e atração e seleção é uma coisa tão pequenininha comparada a outras áreas do negócio. A gente não tem essa noção por trás do que realmente compete, o quão gigantesco é e principalmente o quão estratégico é realmente essa área dentro de um negócio, o quanto isso pode gerar de impacto para outras frentes, outras lideranças e principalmente o quanto isso está muito mais próximo também do dono daquela empresa do que necessariamente as pessoas mais de base, né? E as pessoas não têm muito essa noção e pensa que realmente, quando vê, por exemplo, alguém de RH ou pensa na pessoa que trabalha com recrutamento e seleção, é só aquela pessoa que vai compartilhar, por exemplo, um conteúdo falando de uma vaga que está aberta e está sempre correndo na esteira do hamster ali para preencher uma quantidade X de vagas, porque isso vai impactar no KPI, né, das metas dela lá na frente, mas tem toda uma outra nuance que é muito maior do que a gente está olhando, né? Isso é muito legal. Eu fico pensando também o quanto isso, o que vocês veem, assim, nesses últimos 3 anos com a Pistacho, o que vocês têm de cases de sucesso, que vocês olham, putz, teve uma empresa que a gente fez um projeto muito legal de atração e seleção, que foi realmente importante, que gerou impacto positivo, e que vocês conseguem compartilhar com a gente, assim, nesse sentido. Nossa, Maria, de case, a gente tem vários, assim, que eu tenho muito orgulho de contar. Eu vou escolher um que a gente fez um processo seletivo para uma loja inteira. A empresa estava abrindo mais uma unidade, e nós pegamos um alto fluxo de vagas na época, e a gente fez as vagas... Também, né? O volume de vagas também é um baita desafio, né? O volume de vagas é desafio, E a gente pegou uma quantidade, um alto fluxo de vagas, e a gente fechou todos os vendedores da loja, nós fechamos todos os cargos técnicos e fechamos também a liderança. Foi em torno de quase 30 vagas. E nós fizemos processo seletivo com essa metodologia. Essa metodologia que nós criamos, ela tem um viés muito mais de qualidade do que quantidade. Então, eu não busco que as pessoas tenham alta adesão ao perfil no sentido de muita candidatura. A gente busca candidatura com qualidade. Então, a gente fez todo o processo seletivo dessa empresa e a gente acompanhou esse processo porque nessa época a gente estava testando muitas questões do processo seletivo ainda. Então, a gente acompanhou durante os primeiros 12 meses e, para nossa alegria, a nossa metodologia ajudou essa empresa a ter uma retenção de 91% nos primeiros 12 meses. Então, de 10 pessoas, vamos colocar aqui, a gente contratou, 9 permaneceram. E depois, nos primeiros 24 meses, a gente continuou acompanhando essa empresa, só teve mais uma pessoa que saiu. A gente caiu para 82%. Então, isso já mostra para a gente o nível de predição do nosso processo seletivo. Esse foi um processo que a gente já fez há algum tempo, entre outros vários que nós fizemos. E além dessa questão da retenção, que é extremamente importante, com essa retenção, em um ano a gente fez um impacto de economia na folha de pagamento de quase 15% desses clientes. Então, isso foi um ponto que a gente apresentou para esse cliente também. O processo seletivo, quando ele é bem conduzido, ele impacta diretamente também na economia, na folha de pagamento. E mais interessante ainda, quando do primeiro ano para o segundo ano, mais ou menos no torno dos 18 meses, 2 dos vendedores que a gente contratou para essa loja se tornaram top 5 da empresa, do grupo. Então, isso também mostra para a gente o quanto que o processo seletivo ele estava ali em adesão àquilo que o cliente estava pedindo.
E efetivamente foi um case que a gente tem muito orgulho de contar, porque a gente acompanha até hoje, essas pessoas ainda estão na empresa, esses cases, né, de sucesso lá de venda, eles ainda estão na empresa, e são pessoas que eu falo com eles até hoje, eles mandam mensagem falando sobre o quanto que isso foi importante para eles, porque essa é uma outra característica daqui da Pistache também. Para a gente tem que ser ganha-ganha. O nosso olhar não é só para a empresa. Então, a gente chama a atenção da nossa vaga, não é pela remuneração, benefício, mas pelo desafio da vaga. Tem que fazer sentido com a carreira da pessoa, né? E aí, só para ilustrar também esse sentido que eu estou falando da carreira, a gente teve uma outra situação de uma vaga de gerente para um grupo de hotéis, que foi bem difícil, era gerente geral de um hotel, porque o hotel tem mais de 40 anos e a gerente que estava lá e aposentou tinha 32, então ela já estava há muitos anos no hotel, e a gente precisou substituir essa pessoa, porque ela aposentou, a gente teve que trazer alguém de mercado. Foi muito desafiador, e com 18 meses essa pessoa foi promovida a diretora do grupo de hotelaria, né? Ela virou diretora, e isso aí é um dado quantitativo importante para a gente fica muito feliz, ela foi promovida, mas teve uma questão, Maria, que para a gente não tem preço. Quando ela encontrou com a gente, ela falou assim, se eu pudesse definir o trabalho de vocês em relação a mim, foi uma palavra, é resgate. Eu fui resgatada, eu estava perdida na minha carreira, e encontrar vocês, encontrar a Pistacho, e vocês apresentarem para mim uma proposta de carreira que eu precisava ouvir, me ajudou a resgatar outras pessoas. Então, assim, pra gente, esse qualitativo valeu mais do que qualquer quantitativo, sabe? Eu acho que são os dois cases, assim, que eu lembro que agora, que eu tenho muito orgulho de contar. Sempre que alguém pergunta alguma coisa, eu falo, gente, esses dois foi de grande impacto para mim, para o meu coração, sabe? Porque a gente faz. Feliz. Nossa. Se eu pudesse complementar, Maria, a Aline falou assim, que resultados muito bacanas, e a gente pergunta assim, poxa, mas qual é a grande diferença, né, assim, no método de vocês, assim? E se eu pudesse dizer de uma forma simples, seria, na verdade, assim, a gente substituir o ser pelo entregar, né? Então, assim, eu acho que essa é um grande resumo do que a gente faz hoje aqui na Pistache, que é entender qual o desafio, empresa, que você precisa que essa pessoa entregue. E a gente vai lá e tenta buscar no mercado, né, quem é essa pessoa que vai entregar esse resultado, e para essa pessoa dizer assim, olha, a gente tem um desafio aqui, ó, essa empresa está precisando desse desafio, dessa forma, faz sentido para você? E a gente conseguir fazer essa união, para a gente é de muito valor, né? Porque aí, de fato, como a Aline falou, vai ser muito um ganha-ganha. A gente está vendendo um desafio, a gente está vendendo um objetivo de carreira, e isso não é somente para cargos de alta liderança, a gente está falando também de cargos mais simples, né? Aqui para a Pistache, a gente está contratando uma assistente, e a gente também fez esse mesmo processo, né? Que é, olha, a tua importância aqui para o negócio vai ser essa. Então, eu acho que essa substituição de ser para o entregar, na verdade, para mim, é um resumão do que a gente faz hoje, assim. Não, perfeito. Vocês fizeram números muito impactantes e relevantes. E aí eu fico pensando aqui, porque em algum momento a gente foi a pessoa que estava buscando uma recolocação e preencher uma vaga em alguma empresa. Como que vocês, provavelmente as outras pessoas que estão nos ouvindo aqui também já passou, estão nesse momento? Eu quero saber de vocês, sair um pouquinho aqui do nosso roteiro que a gente planejou, como que vocês fazem essa busca ativa no mercado? E quais são as características que vocês levam em consideração de um candidato para realmente dar match com a vaga perfeita, independente se ela está com curto espaço de tempo para ser preenchida, ou até quando vocês têm mais flexibilidade, mais autonomia para ter mais tempo para realmente achar o candidato ideal? Eu vou começar essa resposta, Maria, falando que realmente a métrica de tempo de fechamento de vaga não é a métrica mais inteligente para um processo seletivo que a gente quer contratar com retenção. Tá? A métrica de tempo de fechamento de vaga, ela é um radar para a gente saber, em média, quanto tempo nós fechamos uma vaga. E por que ela é importante? Porque o mercado hoje está muito competitivo, a gente tem uma escassez de talento no mercado, e eu compreender em quanto tempo eu fecho uma vaga é um diferencial, mas ela não pode ser uma meta, né? Eu tenho que fechar em tantos dias. A gente prefere aqui a questão da qualidade. Como que a gente faz hoje, né? Você fez duas perguntas. A primeira, como que a gente faz para buscar, e a outra, quais são as características. As características, como a gente explicou, a gente aqui não trabalha com o ser. Então, eu não trabalho características, eu trabalho com a entrega. Então, o que a gente procura é o que o cliente precisa. E aí, para dar uma visão prática, para ficar mais prático para vocês entenderem, na prática, efetivamente, como acontece, é assim, essa pessoa, em 3 meses, ela precisa reduzir, vamos botar assim, ela precisa reduzir X minutos de tempo na entrega da organização do estoque, tá? Ele vai dar esse objetivo para a gente. Em 6 meses, ela precisa estar com o estoque endereçado.
Em um ano, ela precisa estar com estoque endereçado, ela tem que ter reduzido esse tempo, estoque endereçado, e em um ano, com esse estoque endereçado, ela já precisa estar fazendo a entrega em X minutos, que hoje a gente tem tantos minutos, a gente quer reduzir. Então, a gente sabe exatamente quais são os marcos que essa pessoa precisa entregar, fica muito claro para quem está participando do processo seletivo o que é esperado dela. Isso é um elogio que a gente recebe muito de candidato, que é incrível saber exatamente o que eu vou fazer. Porque assim, eu chego numa empresa, eu não sei o que eu vou fazer. Eu chego lá, eu sou jogado lá e eu tenho que entender o que eu vou fazer. E a gente traz esses marcos para o candidato, apresentando exatamente o que ele vai precisar entregar. E na entrevista, a gente faz as perguntas preditivas, que é investigando esse passado dessa pessoa, para entender que situações similares, com ambiente similar, com liderança similar, ele viveu no passado. Se ele viveu isso no passado, com umas questões similares de presente que a gente está buscando hoje, há uma maior adesão para aquela vaga. E aí, no final, a gente mostra para o cliente, ó, esse aqui teve adesão de 70%, esse aqui teve adesão de 80%, a gente vai trabalhando com percentual de adesão. Então, hoje, como a gente faz essa busca, é exatamente dessa forma, não é através de 6 características, mas de resultado. E a outra pergunta isso que você começa fez, desde né? a descrição da vaga, né, Aline? Desde a descrição da vaga. Falar, porque aí a pessoa consegue já ler a descrição da vaga como filtro e a gente fala, ó, se isso fizer sentido, se candidata, né? A gente tem uma transparência desde esse nível, se não, talvez não seja vaga para você. Isso aí. Então, a gente já traz desde a inscrição da vaga, esses OKRs, isso é um ponto. E a outra questão que você perguntou é como que a gente busca. Na verdade, a gente criou um caminho aqui, né, que a gente trabalha de algumas formas. Então, a nossa forma predominante de busca aqui é no networking. Então, a gente divide com os nossos amigos as vagas que a gente tem, a gente divide com pessoas que trabalham com recolocação, a gente divide com recrutadores também, se eles têm alguma indicação para fazer com a gente. Então, a gente vai abrindo esse networking, trocando ali, ó, a gente tem essa oportunidade em aberto, você conhece alguém. A gente trabalha também com anúncio da vaga, a gente anuncia essa vaga e a gente também manda através de e-mails, às vezes também tem um banco, né? A gente busca através daquele banco e manda através de e-mail. Então, hoje a gente trabalha dessas 3 formas. E também tem um processo que é importante, que é a gente trabalhar isso de forma antecipada, independente da vaga estar aberta. Mas a gente já ir trabalhando aqueles candidatos, né? Então, por exemplo, eu, Aline, que gero conteúdo no LinkedIn, eu tenho várias pessoas que eu sei que eu preciso de vaga às vezes, que eu me conecto com elas. Porque quando eu precisar de uma vaga, a pessoa já está ali, ela já está me vendo, fica mais fácil da gente trocar. Então, a gente fazer esse trabalho preventivo também é importante para a gente conseguir fechar essa vaga também com qualidade e a tempo. Não, perfeito. Então, tem várias coisas, realmente, não é tão fácil como as pessoas pensam que é. E, às vezes, também não é culpa do RH que realmente uma oportunidade não deu certo, porque tem várias coisas no meio do caminho que impactam, de fato, aquela contratação ou não, né? Uma outra coisa que eu fiquei encucada aqui, como que vocês olham para essa questão de hard skills, soft skills? São temas que estão muito em alta ali, principalmente no LinkedIn. São características que estão em todas as vagas ou não necessariamente? Isso já vem para vocês com um briefing ali pré-pronto, na hora de olhar de fato para esses candidatos? Como vocês enxergam essa pauta? Então, aqui a gente olha hard skills, olha soft skills, mas de um jeitinho diferente. O pedido da vaga não parte de habilidades, ele parte da entrega. Então, eu vou dar um exemplo aqui, tá bom? Para a gente tentar botar sempre na prática. Se eu preciso de uma pessoa que precisa reduzir o tempo de organização de um estoque, como eu dei inicialmente, quando essa pessoa narrar para mim como foi o passado dela, eu vou precisar olhar algumas habilidades e uma forma de fazer, vamos colocar assim, uma forma de fazer que faça conexão com a empresa que eu estou buscando agora. Então, eu vou dar um exemplo muito prático que eu acho que vai dar para compreender melhor. Exemplo, se o líder que eu estou contratando agora tem uma vaga lá para esse estoque, e aí eu pergunto para esse líder, como que é a tua liderança? Ele fala assim para mim, Aline, eu tenho um problema, sou microgerenciador. Eu sou a pessoa que eu vou ficar ali olhando o tempo todo se aquela pessoa está entregando o resultado que eu estou esperando. Beleza. Entendi que você é microgerenciador. Aí, quando eu vou conversar com um candidato, eu pergunto, conta pra mim, como que foi, né? A gente faz as perguntas lá, preditivas, no passado, para poder entender. A pessoa vai contar. Se ela conta pra mim uma situação que ela prosperou, que ela reduziu o tempo lá que eu preciso, com um líder que é mais autônomo, o meu líder me dava autonomia.
eu fazia do jeito que eu queria, da forma que eu queria, ele só esperava o resultado. Já não vai acontecer. Agora, se essa pessoa fala assim para mim, é claro, pessoal, que eu estou dando aqui um exemplo muito assim, né? Eu vou olhar o histórico como um todo, tem toda uma entrevista, não é só só num processo. A entrevista ela é completa, não é só numa experiência que essa pessoa viveu. Agora, se ele fala assim para mim, olha, eu participei de uma empresa, entreguei esse resultado, e lá minha liderança era uma pessoa que eu tinha check-in com ele semanalmente, eu tinha check-in com ele diário, porque eu entregava reporte para ele a todo momento. Opa, já começa a ver similaridade daqui com ali. Então, essa questão, por exemplo, a gente está falando aqui da pessoa ser mais autônoma ou menos autônoma, vamos colocar assim, é extremamente importante para o sucesso dessa vaga, porque se ela não tiver essa autonomia esperada por esse líder, se esse líder for precisar ficar ou microgerenciando ou não, o resultado não vai acontecer. No caso do exemplo que eu dei, um líder que é mais microgerenciador, ele vai ficar o tempo todo ali naquela pessoa checando se ela está fazendo. E se essa pessoa, ela prospera na autonomia, ela não vai ficar. Ela vai ficar ali o tempo necessário para ela achar uma outra oportunidade de sair, porque não vai fazer sentido para ela. Ela não vai se sentir bem e nem vai se sentir adaptada, né, conectada com aquela posição. E aí você tocou num ponto, Aline, que eu acho fundamental, assim, que a gente trabalha nesse método, que é o tal do fit com a liderança, né? A gente fala muito, assim, sobre o processo de demissão, o pedido de demissão acontecerem muito por conta da liderança, e o nosso método traz muito esse olhar, né? Que é assim, cara, eu preciso que essas duas pessoas, elas trabalhem bem, elas prosperem bem. Então, se a gente não olha para esse fit de liderança, a probabilidade dela não prosperar e, na verdade, nem entregar e pedir demissão são altas, né? Então, isso para a gente, assim, dá muito uma tranquilidade que a gente também está colocando ali, sugerindo, né, essa pessoa como uma pessoa ideal, mas que, de fato, ela vai conseguir ter esse fit também com essa pessoa que vai estar junto com ela. Então, isso para a gente também traz uma tranquilidade em termos de responsabilidade, porque toda contratação é uma responsabilidade, né? Então, esse fit da liderança é muito importante. Perfeito. Não, bom demais. E você falando nesse último ponto sobre responsabilidade, eu fico pensando aqui de que forma que cultura, marca, experiência, eles atuam de fato como vantagem competitiva para as empresas. Porque às vezes é isso, estou preenchendo uma vaga, tem os pré-requisitos, mas quando a pessoa entra de fato na empresa, começa a conviver no dia a dia, às vezes ela percebe que nem era tudo aquilo que foi feito no processo seletivo, ou que estava no descritivo da marca, ou até o que a marca representa nos feeds, por exemplo, das redes sociais. E como que é realmente da porta para dentro, assim? Vocês têm alguma experiência ou conseguem compreender de que forma a cultura, a marca, a experiência, ele atua, de fato, com essa vantagem competitiva? Perfeito, Maria. Eu acho essa pergunta, assim, de extrema conexão, porque faz muito sentido com tudo que a gente faz aqui na Pistache, né? Então, assim, quando a gente começa a falar sobre uma vaga, a gente também vai olhar para esse fit da cultura como um dos elementos importantes também. Porque se a gente olha para a cultura hoje nada mais do que é sobre o que a empresa é, né? Então a gente, infelizmente, fala muito de, por exemplo, propósito, né? Que é algo que, infelizmente, é muito banalizado, mas ele é uma parte central muito importante também, que conecta todo esse processo. Porque quando a gente fala de cultura, a gente está falando ali sobre quem é a marca e como que ela se comporta no dia a dia, né? A gente fala muito na Pistache sobre, a gente fala para valores, né? Quais são os comportamentos efetivamente que vão fazer essa pessoa prosperar dentro da empresa para que ela entregue os resultados que precisam. Isso está muito atrelado ao nosso processo seletivo. Então, quando a gente olha para a cultura, a gente tem muito essa promessa interna, mas que ela precisa estar alinhada com as pessoas ali dentro. Então, para mim, isso é uma base dessa marca, porque quando a gente fala para fora agora, é entender assim, cara, como é que essa cultura nessa comunicação de marca, como é que ela vai comunicar isso para fora, para que eu consiga trazer ali uma percepção de marca que seja coerente com o que está ali dentro, e depois eu tenho a experiência, que na verdade é como que eu vou conseguir tangibilizar essa marca, né, que está sendo falada. Então, quando a gente trabalha no nosso processo seletivo, a gente tem muito essa visão de reputação, de marca empregadora e de employer brand, isso está muito relado, por exemplo, quando a gente faz a descrição de vaga, que é assim, bom, o que eu ofereço aqui, né, como empresa, estou te dando para você o que eu ofereço e o que eu espero de você em troca. Então, ter essa clareza, essa transparência como base dessa comunicação ali de cultura, que intrinsecamente também vai estar relacionada à marca, ajuda bastante a gente, né? Quando a Aline trouxe esse exemplo de que, poxa, eu estou aqui na entrevista com vocês, eu já sei exatamente, eu já tenho clareza quem a empresa é, como ela se comporta, o que ela espera de mim, isso facilita muito esse processo como um todo, porque
Uma coisa que a gente percebeu também no processo seletivo, que a gente também depois começou a trazer isso para a gente como um complemento desse nosso serviço, era a coisa do onboarding, né? Porque o que acontece no onboarding? Muitas vezes o processo seletivo ele não é claro, a pessoa entra com uma expectativa e aí chega na hora de executar, não é muito bem isso, né? Então, quando a gente traz esse processo seletivo com essa cultura clara, com essa marca muito bem comunicada, com essa experiência ali que acontece efetivamente, talvez até nas etapas do processo seletivo, né? A gente consegue atrelar isso muito bem, os resultados, de fato, assim, são muito maiores, assim, a gente evita atrito, evita a falta de comunicação, que é um dos principais problemas dos negócios hoje. Então, sem dúvida, esses 3 pilares de cultura, marca e experiência está muito atrelado a esse processo seletivo que a gente faz também. E tem um ponto importante, Maria, assim, trazendo uma visão prática nesse processo, que é o seguinte: o que a gente costuma ver? A gente escuta muito sobre fit cultural, mas de um jeito meio romântico. E, na verdade, essa cultura, como a Taíra falou, como fazemos aqui? Como que é trabalhar aqui internamente? E uma empresa perfeita? E a gente ter essa consciência de que nenhuma empresa é perfeita, e eu posso trazer um exemplo prático para você. Numa empresa que existe alta cobrança de meta, por exemplo, que a gente fala aqui que é uma cultura de superação, que eu entrego e tem que entregar mais, você tem ali a dificuldade do desafio de entregar meta. Se você não está batendo meta, se você não está entregando resultado, você não vai ser reconhecido nesse lugar, que essa é a cultura. Mas tem um lado positivo disso, que é um lugar que você aprende muito, aprendizado acelerado, é um lugar que você o tempo todo está fora da zona de conforto, e se você não busca aprendizado, você também não vai prosperar. Então, é meio que aqui, esse é o ambiente. Se você entrega resultado, você vai ser reconhecido. Para isso, você ganha muito aprendizado. Aqui você vai ter contato com pessoas que vão te ensinar todo o tempo. Para você poder entregar o resultado, você vai ter que ter esse aprendizado. Então, é isso que a gente precisa deixar claro. Nenhuma cultura é perfeita. Não há um lugar que a gente vai entrar e vai falar assim, meu Deus, que lugar maravilhoso. Mas é um lugar que tem que fazer sentido para mim. Se o aprendizado faz sentido para mim, essa cultura é boa para mim. Se é um lugar que eu entendo que o aprendizado vai fazer diferença, eu vou entrar ali e eu vou prosperar naquele lugar. Esse é o pulo do gato, sabe? A gente compreender o que essa empresa espera da gente, o que ela dá, como a Taíra falou, que é o dar e receber, o que ela dá, o que ela espera, e faz sentido para mim essa entrega? Isso faz sentido? O aprendizado faz sentido? A resiliência, porque é outra coisa, tem que ser resiliente. Se você não for resiliente, não vai permanecer também. Então, ser resiliente é algo que é importante para mim. Isso é algo que eu busco hoje na minha carreira. Então, ter essa visão faz toda a diferença. Mas o RH precisa deixar isso claro no processo seletivo. E às vezes falta essa clareza. E aí, quando a pessoa entra, ela fala assim, caramba, lá no descritivo da vaga era outra coisa. E aí foi o que a Taíra falou, né? A marca está comunicando uma coisa, quando entra, vive outra, e aí a experiência sai prejudicada. A pessoa sai falando, aquela empresa é muito ruim. Será? É porque talvez não fazia sentido para você aquela cultura, aquele momento, aquele ambiente para você. Então, a gente ter essa visão, e aqui, pessoal, quero deixar bem claro, o que eu estou falando é de questões éticas corretas, tá? Não estou falando de qualquer outro tipo de questões dentro de cultura duvidosa, mas eu estou falando de questões éticas corretas que acontecem no dia a dia e que a gente deve avaliar se efetivamente faz sentido ou não. Por isso a importância da gente olhar como se trabalha naquele lugar, como é o ambiente ali, como que as coisas acontecem para efetivamente fazer sentido para a carreira. Não, perfeito. Vocês colocaram vários pontos que realmente a gente às vezes nem leva em consideração, ou muitas pessoas deixam passar batido, porque é isso, né? Na correria do dia a dia, você fala, eu estou super precisando, tem muito essa perspectiva, eu estou super precisando desse emprego, estou precisando dessa grana, e aí quando entra, vê que realmente não é nada daquilo. E muitas pessoas também perduram, ficam muito tempo em empresas que realmente não vai trazer um benefício para a carreira delas, nem um benefício de saúde mental, física, ou o que quer que seja, e acaba ficando ali por muito tempo e não consegue tomar, de fato, uma atitude mais concreta e se desvencilhar de algumas coisas, né? É como aquela perspectiva, se ele não te ama, deixa aí, né? Não é para ser seu, e se voltar realmente é para ser seu, coisas assim do tipo. E o ponto de partida é autoconhecimento de ambas as partes, entendeu, Maria? A empresa precisa saber quem ela é, qual cultura ela tem que saber isso. E a pessoa que está entrando, é importante que ela saiba o que eu quero, o que eu busco, independente da área de atuação e do cargo que ela está. Se a gente tem essa contrapartida dos dois lados, a gente consegue fazer uma conexão mais coesa. Então, é muito importante que esses dois lados
façam essa busca, né? Esse questionamento contínuo. Quem sou, o que quero, como eu gosto de trabalhar, como eu prefiro fazer. Então, a gente tem que ter essa reflexão de ambos os lados, sem dúvida. E só complementando aqui esse ponto, perdão, Maria, é que assim, é curioso, porque como o nosso método é diferente, aí quando tem novos clientes que chegam na Pistache, a gente investe muito tempo nesse início, sabe, Maria, assim, de clareza, de pesquisar a fundo, de entender de fato como é a cultura, como é que é a liderança, e muitas vezes a gente fica no piloto automático, que é assim, não, só eu quero uma pessoa igual a que foi a que estava aqui há 2 anos, e pronto, e bota para rodar esse processo. E a gente tem um processo educativo muito nesse início, porque é justamente isso, se a gente já alinha tudo no início, cara, as chances do processo seletivo darem certo para frente são muito maiores, né? Então, a gente chega até a ser um pouco chato nesse início, porque é justamente isso, a gente acredita tanto que esse alinhamento é importante, para no final das contas a gente ter um resultado positivo. E aí, depois que o cliente vai entendendo, aí ele já se acostuma e compreende o quanto é valoroso isso, né? E aí, isso também é interessante para quem está dentro do negócio, que assim, investe tempo mesmo nesse início, porque isso vai ajudar muito no resultado depois na frente. Não, total. E vocês trouxeram 2 pontos que é super importante, assim, que engloba muito na sua conversa também. Vocês falam muito sobre comunicação e clientes novos que vão chegando na Pistacho, né? E aí, como eu sou da área de marketing, né? Então, sempre vou estar mais enviesada por esse caminho, eu fico pensando, a Pistacho tem 3 anos aqui de mercado, vocês têm vários cases de sucesso super interessantes, e está realmente revolucionando, assim, a forma de contratar hoje em dia nas empresas. Mas eu penso assim, como que a Pistacho realmente nesses últimos 3 anos, ela gera demanda própria para si, assim, para o seu negócio. Você gera muitos resultados expressivos para os clientes que contratam vocês, mas como que vocês olham esse posicionamento da Pistacho no mercado e como é esse processo de trazer novas empresas de fato para o portfólio de vocês? Então, Maria, você, assim como nós, é empreendedora também. Eu e Thaíra, a gente não vem de uma veia de venda, né? Nós somos 2 pessoas da área de consultoria, de técnicas, e a gente vem desenvolvendo a Pistacho, e eu conheci você, né, gente? Eu já falei isso para você, né? Você foi um anjo na minha vida, que eu até fico um pouco emocionada por falar, porque a gente vem colhendo muita diferença nesse processo depois que eu passei a conhecer você. Porque a gente olhava para o mercado e via uma metodologia de venda que não fazia sentido com quem a Pistacho é, com aquilo que a Pistacho acredita. A gente não quer obrigar ninguém a fazer nada, sabe? Não quer ser aquela pessoa que invade o bate-papo do outro, falando, você tem que conhecer a nossa metodologia, tem que conhecer o nosso mercado. Isso não faz sentido para a gente. E aí, a gente conheceu você, eu fiz a mentoria com você, e hoje a gente aplica toda a metodologia que você ensinou para a gente, né, o social selling, no dia a dia. Eu e a Thaíra, todos os dias, a gente faz essa etapa, esse processo, e a gente vem agora colhendo vários resultados interessantes, como novas empresas conversando com a gente. A gente também, para mim, é um ponto muito crucial, o quanto que hoje eu me conecto muito mais com quem é o nosso cliente ideal do que antes. Assim, meu LinkedIn antes era muito confuso, eu recebia vários tipos de perfis, e hoje eu estou com esse perfil muito mais equilibrado, as pessoas que me buscam, que se conectam comigo. Tenho certeza que a Thaíra está falando a mesma coisa, porque a gente troca isso todo dia. As pessoas que se conectam com a gente e que passam a seguir a gente, conhecer o nosso trabalho, conhecer o nosso serviço, elas realmente estão mais conectadas com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente entrega. Elas estão efetivamente dando... Não existe, acho que, uma outra expressão, como elas dão valor àquilo que a gente faz, sabe? Elas olham para aquilo ali e realmente enxergam valor naquilo que a gente entrega. Então, hoje, a nossa geração de demanda, ela vem totalmente estruturada dentro da metodologia que você passou para a gente, incrivelmente descrita em passo a passo, os caminhos para a gente seguir. Então, a gente tem feito isso aí com consistência no nosso LinkedIn, principalmente, e a gente vem colhendo muitos resultados disso. Inclusive, também, às vezes, não é nem a pessoa que me procura no LinkedIn, mas conhece alguém que precisa, né? E aí tem essa indicação também. Então, hoje, para a gente, a nossa forma de gerar demanda e fazer com que a Pistacho seja reconhecida vem através desse trabalho incrível que você fez com a gente. Então, mais uma vez, eu quero aproveitar esse momento para te agradecer pela sua dedicação, pela sua paciência, pelo seu cuidado com a gente, porque você foi extremamente cuidadosa, ensinando para a gente cada caminho, tirando todas as dúvidas. Eu quero muito te agradecer por isso. Obrigada. De verdade. Obrigada, Eura, depois desse rasgação de véu aqui ao vivo, né? Obrigadão demais, fico muito feliz.
eu sempre gosto de puxar essa pauta, assim, como essa geração de demanda, assim, esse posicionamento de mercado, porque todo mundo aqui, né, que está nos ouvindo aqui também, tem o seu próprio negócio, e a gente sabe o quanto que empreender é uma carreira muito solo, né? A gente estava conversando um pouquinho nos bastidores antes de começar, o quanto é muito solitária essa jornada do empreendedorismo, principalmente para nós mulheres que estamos empreendendo, estamos ali na linha de frente. Então, às vezes, falta, ferramentas, conhecimentos, mas principalmente isso que a gente está fazendo, que é troca. Realmente de entender, pô, como que está sendo no seu negócio, aqui a gente está fazendo de tal jeito, como que eu posso potencializar aquilo que eu já estou fazendo. Então, isso é muito importante. No primeiro talk, por exemplo, desse Seriamente aqui, eu sempre falei um pouco mais desse processo que a gente faz de geração de demanda, aqui não só para a gente, de modo geral, mas para os nossos clientes também, porque é um processo importante. Porque a gente pode reparar aqui, por exemplo, a gente está uns 40 minutos aqui conversando, o quanto esse papo é totalmente enriquecedor, quebrou vários vieses e a gente aprendeu muita coisa. E realmente comunicar e falar mais sobre isso é também uma forma de outras pessoas que estão nos ouvindo levar muito isso em consideração e quando elas estiverem no momento de compra, de fato elas levantarem a mão e falar, putz, eu ouvi aquele papo da Pistacho com a Estreamente, eu estou num processo seletivo que eu preciso preencher uma vaga e acho que a Pistacho é a melhor consultoria para me ajudar nesse processo. E geração de demanda e todo o trabalho que a gente fez é muito isso. Como realmente ser uma marca relevante, né, no mercado de um modo geral, mas principalmente lembrança de marca quando as pessoas estiverem em momentos de compra. Isso é muito legal, essa perspectiva que vocês trouxeram. Isso se enquadra muito também na minha próxima pergunta, porque as duas, né, como cofundadoras da Pistacho, se posiciona principalmente ali no LinkedIn, por mais que vocês tenham um canal no YouTube, tenham o Instagram que vocês alimentam, mas o LinkedIn é o canal principal que vocês utilizam hoje para estar se posicionando no mercado, trabalhando a awareness de marca e pensando todo esse funil ali de atração, seleção, toda essa nuance, né? Como que é para vocês, assim, qual que é o impacto que isso está gerando para a Pistacho, tendo as duas cofundadoras se posicionando no LinkedIn, que é a maior rede social profissional, e que está muito interligada também aos clientes que vocês trazem, que é muito do universo B2B. Eu sei que a Taíra já se posicionava um pouco mais antes do que a Aline, por exemplo, mas como que está esse processo, assim, que vocês perceberam de diferença com as duas se posicionando, em vez de deixar o LinkedIn mais de lado, sabe? Eu queria só trazer um gancho da última troca que vocês tiveram, assim, que eu achei muito bacana, é que, assim, Maria, a gente tem aqui um propósito efetivamente escrito, né, que é cultivar boas relações. E essa forma como você ensinou pra gente, assim, né, de fazer as coisas acontecerem em geração de demanda, na verdade, é uma consequência desse cultivo das boas relações, né, assim, a venda, ela vai acontecer muito por um resultado disso, dessa troca, desse interesse genuíno, né, entender a necessidade do outro, assim, e isso para a gente se conectou de uma forma muito, muito positiva, porque para a gente, de fato, é isso, assim, a gente tem aqui muito na Pistacho essa coisa de não entregar resultado imediato, mas fazer ali algo que deixe um legado para a empresa ou para a carreira da pessoa. Então, quando a gente entendeu, né, a forma como acontece isso, né, como você explicou para a gente, tem tudo a ver com sobre isso, assim, sobre cultivar boas relações. E eu acho que isso, na verdade, é o que você também falou quando a gente fala sobre marca, né, sobre percepção, sobre lembrança, é entender assim, poxa, aquela empresa, naquela vez, poxa, a Aline ou a Taíra me ajudaram, me deram uma dica, e é sobre isso, né, a gente fala hoje sobre um outro universo, assim, de vendas tão agressivas, né, de um jeito quase que se você não comprar, você fica até assim com uma palpitação no coração, né? Meu Deus, eu preciso comprar aquilo logo, porque senão pode acontecer alguma coisa. E a gente tem vários exemplos, assim, né? Como assunto de e-mail, muito tendencioso, e a gente entra no e-mail, não é nada daquilo, a gente acha que até estão devendo alguma coisa, né? Tem umas fotos, assim, extremamente agressivas. E a gente descobrir esse outro lado da força, vamos dizer assim, né? Que é uma venda, que é um relacionamento, que é algo que, geralmente, eu vou trazer algo de valor para o outro. Então, assim, isso para a gente, de novo, traz uma tranquilidade, traz, assim, uma clareza de que, cara, esse efetivamente é o nosso caminho, né? De educar, de ajudar, ter interesse um para o outro, a coisa do ganha-ganha também. Se a pessoa tem uma dificuldade, ela compartilha com a gente, isso ajuda a gente também a pensar soluções, a pensar em conteúdos. Então, eu queria só complementar com esse ponto que eu achei muito, muito interessante. E se eu puder pegar esse gancho também para falar sobre o quanto que está trazendo de resultado para a gente, nosso posicionamento,
eu diria que é clareza e responsabilidade, assim. E aí eu vou trazer um pouquinho do gancho da influência, né? Hoje, quando a gente coloca algo no LinkedIn, a gente sempre tem muita responsabilidade sobre o que a gente vai colocar, da forma que a gente vai colocar, e isso automaticamente faz com que a gente se conecte com pessoas que pensam da mesma forma do que a gente. E isso, assim, é super ouro, né? Então, ali me trouxe sobre a questão da qualificação da audiência, eu acho que esse é o nosso principal ganho, assim, a gente conseguir falar do nosso jeitinho e do que a gente acredita e ter pessoas que vão se conectar com a nossa forma também de pensar e de entregar resultado e de visão de mundo. Então, eu acredito que ter eu e a Aline, assim, a gente dentro das nossas expertises, né, porque eu vou trazer ali a minha visão de comunicação, ela vai trazer ali a visão dela de people analytics, de gestão de pessoas, faz com que a gente consiga potencializar, na verdade, quem a Pistacho é hoje, assim, e do nosso jeito, né, e aí tem esse gancho também da marca, que a gente vai comunicar a Pistacho do nosso jeitinho para ter as pessoas certas se conectando com a gente também. Acho que é um resumo sobre isso. Não, perfeito, maravilhoso. Acho que foi muito enriquecedor, de fato, esse papo, e ouvir vocês e aprender com vocês fez muito sentido para mim. Eu saio com a mente aqui super borbulhando de ideias e expectativas também, muito porque tem muito esse lance de vocês estarem se posicionando ali, eu estou sempre consumindo e olhando realmente essa faixa de crescimento, né, de muito mais clareza, entendimento, e esse novo posicionamento também que traz resultados expressivos para o negócio. Então, eu aprendi demais com vocês. A gente está chegando no finalzinho aqui, é uma pena, porque estava muito, muito bom o papo. Eu queria convidar as meninas que estão nos ouvindo aqui, se alguém tiver alguma pergunta para a Aline, para a Taíra, quiser perguntar alguma coisinha, pode levantar a mão ou mandar aqui no chatzinho, quem tiver alguma dúvida, alguma questão. A Fabi levantou a mãozinha, pode perguntar, Fabi. Oi, gente, bom dia. Primeiro eu vou pedir desculpas aqui, porque a minha câmera está com problema técnico. Aí eu não queria sair da conversa para perder aqui essa oportunidade. E primeiro eu só vou agradecer a Mavi pelo espaço, né? Sempre muito enriquecedor aí os encontros que eu estou com ela, e só agradecer também, prazer também te rever, Mavi. E Aline e Taira, assim, eu considero isso aqui um encontro muito potente para mim. Eu estou nesse momento de recolocação, né? Então é muito bom ouvir vocês e encontrar o negócio, né? Esse modelo de negócio de vocês, que eu diria que me dá bastante esperança, assim, nesse momento, né, de processo. E aí eu tenho uma pergunta para, assim, colocando bem na minha visão aqui de pessoa que está passando por esse momento, de como identificar, né? Como que a gente consegue, porque a gente vê muito das empresas, de aquela coisa mais de vitrine, e como que a gente identifica uma empresa que tem essa, dentro ali não só na questão da vaga, né, na hora que vocês falam sobre ter clareza e essa responsabilidade, mas ali mesmo na cultura da empresa, né, como que a gente identifica essas empresas que têm esse modelo de OKR, onde a gente consegue entrar já sabendo o que ela espera da gente, porque isso realmente é uma coisa que, para mim, pelo menos dentro da minha experiência, não é muito comum. E eu queria só ouvir vocês sobre isso do lado de uma pessoa que está nesse processo de recolocação. Excelente pergunta, Fabi. E tenho certeza que daqui a pouquinho seu sim vai chegar, que a gente já está na torcida por ele. Vamos lá. Na minha opinião, na minha experiência, né, como recrutadora, e também até como quem já participou de processo seletivo, vivendo esses dois lados, a minha sugestão para você é que antes de você se candidatar a uma vaga, você busque saber sobre isso. Como assim, Aline? Nós aqui que estamos do outro lado, como recrutadoras, a gente faz perguntas para compreender como que vocês trabalhariam na vaga que a gente está buscando. E vocês têm a oportunidade de também fazer pergunta para compreender como que é trabalhar naquele lugar. Você não precisa perguntar isso só para o recrutador, mas você pode perguntar isso, por exemplo, para pessoas que trabalham e pessoas que já trabalharam lá. É a mesma, vou fazer uma analogia, que é a referência que a gente pega.
quando a gente entra em contato, né, com uma pessoa para saber, como foi que a Fabi atuou aí, né? A gente aqui não faz pergunta de por que foi demitido, nada disso. A gente pergunta de 0 a 10, o quanto você indica a Fabi para trabalhar com a gente nessa vaga e qual o motivo. E a pessoa dá uma nota, 8. A Fabi é maravilhosa nisso, naquilo, naquilo, alguns pontos de desenvolvimento, porque, mais uma vez, ninguém é perfeito, nem a empresa e nem a gente. Então, você buscar essa informação sobre a empresa faz muito sentido. Então, hoje a gente tem alguns lugares que você pode buscar na internet, você pode botar no próprio Google para entender como é que trabalha, você já vai ver algumas pontuações, já vai ver algumas notas. Mas você procurar saber com quem, Glassdoor, a Taíra botou ali para vocês, a Glassdoor, mas vocês procurarem saber com quem já trabalhou naquele ambiente é muito importante. E aí, Fabi, qual vai ser o seu olhar nessa resposta? É a experiência que essa pessoa viveu. Então, o que você vai olhar não é só o lado positivo, mas também perguntar assim, o que você esconderia de mim em relação a trabalhar naquele lugar? Que você jamais contaria, é isso que eu quero saber. E aí você vai entender como que é a cultura daquele lugar. Qual é o pró e qual é o desafio de lá. E você vai entender se vai fazer sentido para você. Isso é um ponto. E no processo seletivo também, você pode perguntar qual é o maior desafio dessa vaga? O que vai fazer você acreditar que daqui a 1 ano você me contratou e eu fui uma boa contratação? Você já vai saber se isso faz sentido para você também. Porque, normalmente, a gente tem uma experiência de só o recrutador perguntar. E eu e a Taíra aqui na Pistacho, a gente treina a empresa também. A gente ensina a metodologia da gente para a empresa. E a gente fala assim, pessoal, esse mundo já acabou. Agora, a relação empresa e pessoa, ela é da forma horizontal, porque as pessoas têm várias oportunidades de mercado. Esse mundo de que a empresa tem a vaga e ela decide, já não existe mais. Hoje a gente tem essa relação na horizontal. Então, vocês pedirem um espaço na entrevista para fazer perguntas como o que vai fazer você acreditar que a minha contratação foi efetiva daqui a 1 ano? Eu gostaria de saber de você como que é trabalhar nessa empresa, quais são as características dessa empresa. E a pessoa fala na entrevista e busca essas referências também. Como que é trabalhar lá, o que você mais gosta lá, o que você menos gosta lá. E aí você vai começar a identificar se aquilo faz sentido para você ou não, para você tomar uma decisão assertiva para a sua vida e para a sua carreira. Porque no final das contas, quando você entra numa empresa e você sai, quando você vai participar de um outro processo seletivo, a gente chama isso aqui de job hopping, que é pular de emprego várias vezes. Aqui na Pistacho a gente não faz a gente não tem viés sobre isso, mas no processo seletivo a gente precisa entender por que você ficou 1 ano, por que você ficou 1 ano e meio, a gente vai fazendo e compreendendo o que aconteceu. Então isso é ruim para a carreira de vocês. Por isso que tomar a decisão assertiva da vaga que você vai entrar é extremamente estratégico para a sua carreira, porque é um lugar que você vai permanecer, com o tempo permanecendo você consegue entregar melhores resultados e ter cases para contar da sua carreira em outros processos seletivos e também desenvolver mais habilidades dentro dessa tua experiência, porque o tempo, ele é necessário. E hoje a gente vê muitas pessoas pulando de tempo em tempo. Dentro de uma empresa, a gente não consegue entregar resultados diferenciados, um case da nossa carreira, se a gente não permanece um tempo mínimo para isso acontecer. Então, é extremamente estratégico para a sua carreira, para o seu posicionamento profissional, você fazer essa pesquisa antes de aceitar o processo. E ter esse tempo para isso, tá? Espero que eu tenha respondido. Respondi, Fabi? Ok. Respondeu, obrigada. Maravilha. Mas alguém tem mais alguma pergunta? Dou-lhe 1. Dou-lhe 2. Então, dou-lhe 3. Então, temos. Bati um martelinho aqui. Meninas, brigadão demais pelo papo. Fiquei extremamente empolgada e feliz. Obrigada demais pela participação. Todo mundo que nos ouviu aqui, que vai nos ouvir depois. Muito bom. Comenta só pra gente como que as pessoas podem encontrar vocês e a Pistacho, né? Fabi, que outras pessoas podem encontrar vocês para, de fato, fazer negócios posteriormente. Então, bom, a gente está super ativa no LinkedIn, então se alguém também quiser dar um oi para a gente lá no LinkedIn, o meu é Taíra Rodrigues, então Taíra com 2 Is, acento no segundo I, vocês já me encontram por lá, a Aline Gomes também, os nossos arroba, na verdade, Pistacho Consultoria no LinkedIn, com CHIO, e quando eu falo Pistacho, vem sotaque carioca, né? E também Somos Pistacho no Instagram, a gente também tem YouTube, também sempre como Somos Pistacho. E obrigada, Maria, mais uma vez, assim, super prazer conversar com você. Prazer é meu.
Então, no próximo, agora, dia 15 de outubro, a gente vai ter o terceiro Talks da Estranhamente, que vai ser Pessoas e Tecnologia, Cúmplices ou Rivais. Eu vou trazer a Itana Torres, que é da área de desenvolvimento de pessoas, e a Mariana Cribelloni, que é gerente de projetos da Inventa, para a gente discutir um pouquinho mais dessa relação entre pessoas e tecnologia. Espero super que vocês participem, que estão nos ouvindo. E antes de encerrar, vamos bater aquela fotinha, nossa maravilhosa, para a gente usar de conteúdo depois, né? Vou parar aqui a gravação, mas todo mundo que participou, muito obrigada e vejo vocês no próximo Talks.